Opa, aqui é o Felipe, tudo bem? Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco com você sobre responsabilidade compartilhada, né? O que significa esse termo, né? E o que esse fator influencia no dia a dia aí das nossas equipes ao longo dos projetos de desenvolvimento, tá bom? Na verdade, a responsabilidade compartilhada, basicamente, ela se refere ao fato de que quando você tem uma demanda de alteração em algum determinado ponto do sistema, qualquer integrante da equipe pode e consegue dar manutenção nesse determinado ponto, né, onde precisa acontecer a alteração. Né? Ou seja, dentro da sua equipe, a equipe como um todo, ela detém a responsabilidade sobre aqueles pontos do software nos quais ela fez implementações. E isso, no dia a dia, isso traz alguns benefícios, né, quando você tem essa responsabilidade compartilhada. Porque no momento que surge um determinado incidente, algum problema que precisa ser resolvido, você não precisa ficar esperando, se o problema é em determinado ponto do sistema, só o fulano consegue dar manutenção, só ele mexe nesse ponto. Você não cai nesse cenário. A primeira pessoa que tiver disponibilidade, ela tem a competência e o conhecimento do código para pegar e dar manutenção naquele ponto. Então, isso, do ponto de vista do cliente, é algo positivo, porque reduz o tempo que ele fica esperando a atuação do time para resolver algum determinado problema. E também, do ponto de vista do próprio time, isso é vantajoso, porque, na prática, isso aumenta a produtividade do time. Como que isso funciona? No momento que precisa fazer uma alteração, seja um bug ou uma nova implementação em um determinado ponto do sistema, e você não depende de uma pessoa exclusivamente para mexer naquele ponto, você ganha produtividade, porque você não precisa pegar aquela pessoa, de repente ela está no meio de uma outra tarefa, e você tem que tirar ela dessa outra tarefa para fazer essa implementação que você está precisando. Isso, a gente cairia naquele conceito de multitarefa, que eu já falei em outros vídeos. Você pegar a pessoa, ela está focada num determinado projeto, numa determinada atividade, você tirar ela dessa atividade para atender essa sua necessidade de agora, e depois ela tem que voltar para aquela atividade, esse intervalo de transferência entre uma atividade e outra, isso prejudica a produtividade dessa pessoa e, por consequência, a produtividade de toda a equipe, se você estiver lidando aí com um bloco de implementações que estão em andamento por diferentes integrantes do time. Então, nesses dois sentidos, a responsabilidade compartilhada ela é algo que é vantajoso para as equipes e também para os seus clientes, para os seus usuários. E as metodologias ágeis, elas têm promovido bastante, ainda que indiretamente, essa questão da responsabilidade compartilhada, por intermédio de dois fatores. O primeiro fator é uma questão que é fortemente abordada, principalmente no Scrum, que são as equipes multidisciplinares. Então, automaticamente, se você tem, lidando com um determinado sprint, com um determinado bloco de implementações, a equipe como um todo, de forma integrada, construindo aquele bloco de implementações, automaticamente você já vai ter essa responsabilidade compartilhada, porque, de certa forma, todos os integrantes do time, eles participaram daquela construção e eles têm o conhecimento daquilo que foi construído. E também, uma outra coisa que também promove bastante essa questão de responsabilidade compartilhada é a programação em pares, que é bastante falada no Scrum e principalmente no XP, que é um dos pilares do XP, também fala fortemente dessa questão de programação em pares, onde, obviamente, se você tem mais de uma pessoa atuando na prática naquela implementação, você já, de certa forma, você já tem esse compartilhamento de responsabilidade, porque você já não está mais dependendo de uma única pessoa para dar manutenção naquele ponto. Duas pessoas, no mínimo, trabalharam naquela implementação, e com isso, mais à frente no projeto, se tiver necessidade de um novo ajuste, ou de uma melhoria, ou uma correção naquele ponto, você também já tem aquele benefício que eu citei de não ficar dependendo de uma pessoa exclusivamente para lidar com essa nova demanda. Certo? Então, basicamente, isso que eu queria compartilhar, comentar com você hoje sobre responsabilidade compartilhada nos projetos de TI. E aí, fico aí no aguardo dos seus comentários, se na sua equipe existe isso, esse conceito de responsabilidade compartilhada,
Ou não, ou quando surge uma demanda, eu não mexo aqui quem implementou foi o fulano, só ele dá manutenção, né? Isso é algo que acontece mais do que deveria, né, no dia a dia aí dos nossos projetos. E, então, se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Eu agradeço pela sua atenção, por estar aqui prestigiando o canal. Um forte abraço para você, tá bom? Até mais, tchau!